sociais e os grandes processos revolucionários do século XX, né? Então a gente vai falar sobre a Revolução Bolchevique, a gente vai falar sobre a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, e aí a gente vai sair um pouco da Europa e do continente asiático e vai vir cá para o Brasil e vamos falar sobre a ditadura da América Latina, né? As ditaduras na América Latina, o Estado Novo e os regimes militares. Então, o nosso foco, né, é justamente analisar esses quatro grandes momentos, né, históricos que marcaram profundamente o século passado, que foi o século XIX, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção ao papel dos grupos sociais nesses movimentos, sejam os trabalhadores, né, os camponeses, os militares, o partido político, os movimentos estudantis, né? Porque, querendo ou não, eles foram os grandes motores dessas transformações históricas. Então, né, a aula de hoje não é apenas para acumular conhecimento, mas para a gente conseguir desenvolver uma visão crítica sobre como a história é feita por pessoas comuns, né, em movimento, né, que acaba se organizando em grupos sociais e como esses movimentos podem se mudar a trajetória de países inteiros, né? Então, antes para a gente começar, eu mandei um link para vocês e eu quero que vocês respondam aquela perguntinha que está ali no link, por favor. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Então, eu mandei o link, tá aqui, eu vou mandar de novo. Até 7h25 para vocês responderem a pergunta, tá? E depois a gente volta aqui para a aula. Pode ser? Boa noite, Núbia. Não tá conseguindo acessar o link, André? Eu vou mandar de novo. Só um minutinho. É porque o meu tá pelo aplicativo, então eu não consigo acessar o link para poder responder. Acabei de mandar, Andrei. Vê se você consegue agora, por favor.
vamos ver o resultado do que vocês colocaram, né? Então, já deu 7,25. Acredito que todo mundo tenha já colocado, né? A gente teve o total de 4 respostas. Deixa eu só conferir quantas pessoas nós temos na sala. A gente tem 5, faltou alguém. Mais alguém vai colocar, gente? Vamos lá. A gente percebe que todo mundo basicamente falou sobre a liberdade de expressão, né? Por que vocês acham que todo mundo falou sobre a liberdade de expressão? Pode colocar no chat, pode falar. Por que a liberdade de expressão ela é tão importante assim? Pode colocar no chat, pode abrir o microfone. Aqui o protagonismo é de vocês. A Lília tá digitando, vamos aguardar a Lília. Além da Lília, gente, mais alguém? Por que vocês acham que todo mundo colocou liberdade de expressão? Exatamente, Lília. Com a liberdade de expressão, a gente consegue chegar, né, nos outros tópicos, né, nas outras situações. Por quê? Se a gente está em um regime, né, de ditadura, a primeira coisa que eles fazem, que eles acabam retirando é justamente a nossa capacidade de se expressar, porque quando a gente não consegue se expressar, a gente não consegue lutar pelos nossos direitos, né? Por quê? A liberdade de expressão ela vai ser a base para os direitos. Porque sem poder falar, sem poder criticar, sem poder se manifestar, automaticamente o acesso à informação vai ficar restrito, né? E o voto, o valor do voto, o valor de poder votar vai perder o seu valor, né? Porque não vai ter o debate político. Por exemplo, a gente tem ano que vem é ano de eleição, né? Vai começar a loucura. Ano que vem é ano de eleição. Então, por exemplo, se porventura alguém pega e vamos tirar a liberdade, vamos tirar que os políticos abaixo aumentou mais um pouquinho, é porque eu tava falando um pouco baixo por causa da minha garganta. Que a mudança de tempo em Porto Seguro, gente. Então o tempo muda e a gente muda junto com ele, é terrível. Então vamos pensar que tá tendo eleição numa prefeitura, né, numa determinada cidade. E aí o prefeito dessa cidade ou os vereadores acabam fazendo uma lei, né, que não vai ter mais debate político, né? Os políticos não vão precisar debater entre eles para que a população consiga ver as propostas de cada um, né? Então, a partir do momento que tira essa liberdade de ambos os lados políticos de se expressarem dentro dessa, dessa cidade, né? Automaticamente vai se perder o valor, né? Vai se perder o acesso à informação, né? O acesso à informação vai ficar restrito, né? E o voto tal vai se perder o valor, porque como que você vai votar sendo que você não sabe determinada proposta daquele prefeito, né? Daquele futuro candidato para prefeito? Então fica difícil, né? Então a liberdade de expressão ela vai permitir a gente o que denunciar abusos, compartilhar ideias, buscar transformações, né? Então, em um contexto de ditadura, né? Um exemplo da ditadura que a gente viveu no Brasil, né? A censura, né? E o medo vão silenciar as pessoas.
o que automaticamente vai sufocar também o acesso à informação e vai comprometer o exercício da gente votar, né? Então, é por isso, né, que a maioria deve ter falado sobre isso. Inclusive, a Lili explicou aqui, né, o motivo. Então, a gente consegue compreender mais ou menos isso. Agora, voltando ao assunto da nossa aula de hoje, que é justamente sobre a atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX, essa pergunta ela tem muito a ver, porque a gente vai falar sobre revoluções, a gente vai falar sobre ditaduras, a gente vai falar sobre tudo isso que aconteceu no século XIX, né, que é de 1900 até os anos de 1999, né, que aí 2000 a gente já está no século XXI. Qual o objetivo dessa aula de hoje? O que a gente vai entender, né? Então, agora que a gente já conheceu o tema da aula, a gente vai organizar, né, quais são os objetos principais e como que a gente vai estruturar o nosso encontro de hoje, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer questão do Enem, porque eu coloquei para vocês fazerem um quiz depois que a gente terminar a aula de hoje, né? Então, ou eu colocaria as questões do Enem ou o quiz, porque senão não ia dar tempo, porque senão ia ser muita coisa. E acaba que fica muito embolado, né? Então, a gente vai fazer o quiz e depois a gente vai conversar sobre as questões que vocês forem respondendo, tá certo? Então, né, o primeiro objetivo é justamente compreender as causas e os principais atores sociais envolvidos. Por quê? Esses processos revolucionários, né, do século XX, a gente precisa entender por que as revoluções aconteceram, né? Quem é que estava na frente dessas revoluções? Quais foram os setores da sociedade, né, que quiseram fazer a revolução? Quem foi que não quis? E o segundo objetivo é comparar as três revoluções. Por quê? Cada uma ocorreu em um país e em um contexto diferente, né? A bolchevique aconteceu na Rússia, que é na Europa, a cubana aconteceu na América Latina e a chinesa aconteceu na Ásia, né? Então a gente tem três países de três continentes diferentes, de três realidades diferentes, né? E os três acabaram ficando em um sistema, né? Que foi o socialismo, né? Então a gente precisa entender como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, quais foram as decisões que levaram essas pessoas a aderirem ao socialismo, assim como a gente falou na aula passada, né? Ou foi na aula retrasada, mas eu acredito que foi na aula passada, sobre o liberalismo e o capitalismo, né? Sobre as críticas ao capitalismo, sobre os países que aderiram ao capitalismo, né? Sobre os lados positivos e os lados negativos, né? Porque nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Quando a gente vive em sociedade, quando a gente vive com seres humanos, né? Então, sempre vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Não tem muito para onde correr, né? E o terceiro objetivo, minha gente, é justamente analisar as ditaduras na América Latina, né? Com um foco especial aonde? No Estado Novo e, é claro, no nosso Brasil, né? E nos regimes militares que se espalharam pelo continente durante a Guerra Fria. Na aula que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre as duas grandes guerras, vamos falar um pouco mais sobre outros assuntos. Na aula de hoje, a gente vai só passar uma peneirinha sobre ela, mas a gente não vai se aprofundar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o posterior a essas duas grandes guerras, né? Que é a Guerra Fria, né? América Latina, enfim. E a gente vai observar também, né, como esses governos, né, autoritários, né, que são os governos ditadores, começaram a limitar os direitos políticos, né, como que eles perseguiam os opositores e, ao mesmo tempo, justificavam suas ações em nome da ordem e da segurança, né? E, por último, mas não menos importante, a gente precisa refletir sobre o legado político e social desses processos, né? Por quê? Nisso a gente tem três perguntas, né? Como será que esses processos impactaram a vida das pessoas comuns, né? Como será que as pessoas ficaram depois que esses processos aconteceram? Tanto o regime militar, tantas revoluções, né? Seja ela bolchevique, chinesa. Como que as pessoas na China estão atualmente, depois que eles passaram por esse processo de revolução, né? Outra pergunta: que consequências trouxeram, né, para as democracias atuais?
O que aconteceu? Né? Quais foram as consequências que esses processos de revolução, que o processo de ditadura militar trouxe aqui para o Brasil, para a democracia que a gente tem hoje? Né? E outra pergunta: e quais memórias permanecem vivas até os dias de hoje? Né? Quais são as memórias que a gente tem do período da ditadura militar no Brasil? Quais são as memórias que a gente tem do período da Revolução Bolchevique na Rússia? Quais são as memórias que a gente tem da Revolução Cubana e da Revolução Chinesa? Né? E não só da gente, quais memórias da população que viveu isso, né? Da população que viveu durante o período militar, da população que viveu durante as revoluções da Rússia, talvez nem sei se tem gente viva ainda, porque é muito mais tempo. Mas a cubana, talvez ainda tenha. Né? Então a gente vai se aprofundar, né? Vamos tentar responder essas 3 perguntas de uma forma simples, mais aprofundada e detalhada ao mesmo tempo, tá? Então vamos comigo que a gente consegue. Primeiro a gente precisa entender o contexto global de tudo, né? Para a gente conseguir entender melhor as revoluções do século XX, a gente precisa entender, né, olhar o contexto histórico que elas surgiram. Primeiro, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, né? O mundo entrou em uma fase de grande instabilidade, né? Uma grande instabilidade depois disso. Muitos impérios tradicionais começaram a entrar em crise. Um exemplo disso foi o Império Russo, né? O Austro-Húngaro e também o Império Otomano. Né? E com isso, antigas estruturas de poder começaram a ruir aos poucos. E esse cenário começou a abrir espaço para novas ideias que eram políticas, econômicas e também sociais. Tá? Ao mesmo tempo que isso aconteceu, a guerra deixou cicatrizes profundas na economia mundial. Né? A gente teve inflação, desemprego, desigualdade que começou a aumentar. Né? E em várias partes do mundo, as populações camponesas e também as populações urbanas estavam insatisfeitas com a falta de terra, né, com a falta de trabalho digno e também de participação política. Então foi nesse cenário, né, nesse ambiente de crise que começaram a surgir revoltas e expectativas de mudança. Né? Então, quando a gente avança para a Segunda Guerra, né, para depois da Segunda Guerra Mundial, o planeta ele entra em uma nova fase, que é justamente a Guerra Fria, né, que é marcada pela disputa entre quem? Estados Unidos e União Soviética. Né? Então, as revoluções que a gente vai estudar hoje, que são a bolchevique, a chinesa e a cubana, né, elas não ficaram isoladas. Elas passaram a ter um impacto global, né, que acabou influenciando as políticas externas, né, as alianças militares e também as estratégias econômicas dessas 2 grandes potências. Então é importante perceber que as crises econômicas, as guerras e também a desigualdade social acabou que foram combustíveis que deram força e também que deram forças a alguns projetos que foram projetos revolucionários, né? Como assim projetos que foram revolucionários? Não foi por acaso que esses movimentos cresceram, né? A galera não simplesmente dormiu e acordou e disse: "Ah, vou fazer revolução. Ah, não tô gostando disso aqui, vou fazer revolução. Vou fazer um movimento social, vou pegar uma galera, vou juntar uma galera e vou começar a protestar." Não, não é assim. A gente não acorda discordando de uma coisa e vai querer ir para a rua protestar. Não. Foram uma série de situações que foram formando até que as pessoas quiseram fazer a revolução. Né? Então, isso foram respostas concretas, né, ao mundo que estava em constante transformação, assim como o mundo atual, que a gente percebe que também vive em constante transformação. Né? Então, agora a gente vai falar sobre a Revolução Bolchevique. Né? O primeiro sinal de insatisfação popular na Rússia aconteceu em 1905. Né? 1905. Com o chamado Primeiro Levante. Esse chamado Primeiro Levante, ele acabou sendo motivado por condições de vidas precárias que a população tinha. Né? Além disso, viviam em uma exploração de trabalho e também repressão política. Né?
E embora essa revolta ela tenha sido reprimida, ela plantou sementes, né, algumas sementes de descontentamento que acabou se intensificando mais tarde, né? E entre 1914 e 1917, né? 1914 a 1917, a Rússia, ela acabou enfrentando a Primeira Guerra Mundial, né? E o país ele começou a sofrer, né, com desgaste militar, com perdas humanas e também com um colapso econômico, né? Porque convenhamos, você gastar com guerra são muitos recursos que vão acabar, né? Vão acabando, né? Então a guerra afetou principalmente quem? Os soldados, né? Os camponeses, os trabalhadores urbanos. E isso acabou criando um ambiente de tensão social que era muito grande, né? Então, em 1917, né, aconteceu a Revolução de Fevereiro, porque justamente ela aconteceu em fevereiro de 1917, né? E essa Revolução de Fevereiro resultou na queda do czar Nicolau II, né? E no fim da monarquia russa. E isso, depois disso, acabou que foi sendo instaurado um governo provisório que tentou justamente implementar reformas, mas que não conseguiu resolver os problemas urgentes da população, né? Não conseguiu resolver a demanda que a população estava precisando naquele momento, né? Então, esse cenário ele abriu caminho para a Revolução de Outubro, né? A Revolução de Outubro e Novembro, que também foi no ano de 1917. Por quê? Foi quando os bolcheviques, né, liderados por Lenin, tomaram o poder. Né? Então, eles conquistaram o apoio, principalmente entre os soldados que estavam cansados da guerra, né? E também dos camponeses que estavam justamente buscando por terra, e também dos operários, né, os trabalhadores urbanos. Então, os bolcheviques eles prometeram aquilo que o povo mais precisava, que era o quê? Pão, né? Desculpa, que era paz, né? Que era finalizar a guerra, acabar com aquilo, a terra, né? Que seria para os camponeses, né? Porque sem terra a gente não tem nada, se a gente não tem casa, não vai ter como plantar, não tem como viver. E é claro, o pão, que seria para os trabalhadores, né? Para a gente conseguir se alimentar, né? Então, a paz, por quê? Queriam retirar a Rússia da guerra, né? A terra, porque eles estavam dizendo que iriam redistribuir justamente para os camponeses, e o pão seria a resposta para quê? Para a fome, né? E também para a crise econômica, até porque sem comida, de barriga vazia, a gente não consegue fazer nada, né? Então, essa combinação de urgência popular, né, e social, né, e uma proposta política que era clara, foi decisiva para que eles conseguissem um apoio popular e que eles consolidassem a sua revolução, né? É... Agora a gente vai analisar quem foi que participou, né? E o que foi feito após a tomada de poder e quais foram as consequências, né? Bom, os bolcheviques, né? Eles contaram com o apoio de diferentes grupos sociais, né? O primeiro, já falei que foram os trabalhadores urbanos, né? Depois a gente tem os soldados, depois a gente tem os sovietes e a gente tem o partido bolchevique, que foi liderado por Lenin, né? Depois que eles assumiram o poder, os bolcheviques eles implementaram algumas medidas que refletiam justamente nas promessas da população. Primeiro, seria a nacionalização da terra, né? Porque ele acabou distribuindo entre os camponeses, né? Depois, o controle operário sobre as fábricas e as indústrias, né? Porque acabou fortalecendo a participação dos trabalhadores na economia. E outro seria o quê? A saída imediata da guerra, porque eles acabaram formando um tratado, né? Um tratado, gente, eu vou tentar falar, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Que é o Tratado Brest-Litovsk, né? Eu vou escrever aqui. Tratado Brest-Litovsk. Então, né? E eles fizeram esse tratado com a Alemanha e acabou garantindo uma paz temporária,
né, que acabou aliviando a pressão sobre os soldados e sobre a população, né? Só que essas ações tiveram efeitos, né, profundos no país e também no mundo. Por quê? Internamente, a Rússia ela acabou entrando no período da Guerra Fria, né? Desculpa, entrou em guerra civil, né? Entre 1918 e 1921 e acabou enfrentando alguns opositores do novo regime, né? Foi-se implementado também a NEP. O que seria essa NEP? Seria a nova política econômica. E ela vinha para tentar estabilizar a economia que estava acontecendo, a economia do país, né? Também surgiu o quê? A URSS, né? Que seria o quê? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que acabou consolidando o modelo de partido único e o Estado socialista centralizado. E internacionalmente, a Revolução Bolchevique serviu de inspiração para outros movimentos comunistas, né, e influenciando partidos e revoluções pelo mundo. Então, é importante destacar também que essas transformações tiveram alto custo humano, né, porque milhões de pessoas foram afetadas pela guerra civil, né, pela fome e também pela repressão. Mas, ainda assim, a Revolução acabou marcando, né, uma mudança profunda no papel do Estado, na organização social, né, e econômica também, e no panorama político global do século XX, né, daquela época. Gente, o Wallace acabou de colocar a lista de presença. Se vocês puderem, não esqueçam de assinar a lista de frequência, tá? De hoje, por favor. E agora a gente vai falar sobre a Revolução Chinesa. Tranquilo sobre a Revolução Bolchevique, a gente vai voltar aqui depois também se eu falar sobre ela. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Certo. Então vamos lá. Professora, boa noite. Sua aula está maravilhosa. Respira um pouco e toma uma aguinha. E aí eu acho muito importante o que você traz, né? Então, assim, eu Bom, sou a Nube. a Revolução Chinesa, ela tem algumas características diferentes da Revolução Bolchevique, né? Embora tenha sido também um movimento socialista de grande impacto global. O processo de revolução da China, né, começou com a queda da dinastia Qing em 1911, né, que acabou encerrando séculos de monarquia imperial dentro da China, né, dentro do país. Né? E esse colapso abriu espaço para diferentes forças, né, políticas disputarem o poder do país. Né? E isso acabou criando uma instabilidade e demandas por reformas sociais e também políticas. Né? Então, na década, né, no período de 1920, dois grupos se destacaram nessa disputa. A gente tem o Kuomintang, né, que seria o Partido Nacionalista, né, que buscava o quê? Ele buscava unificar e modernizar a China sobre um regime que seria republicano, né? E a gente tem do outro lado o Partido Comunista Chinês, né, que já defendia mudanças radicais na propriedade de terra e também o fortalecimento dos camponeses como base de poder, né? Então, durante as décadas seguintes, a China enfrentou invasões estrangeiras, principalmente invasões do Japão, né? Algumas invasões do Japão que foram muito marcantes para a história da China, né? Tem muitas histórias que são muito pesadas sobre essas invasões que o Japão fez na China, né? E essas invasões acabou fazendo com que os grupos se reorganizassem, né? Mudassem a estrutura que eles estavam tentando fazer, né? Um episódio marcante, né, desse período foi a Longa Marcha, que aconteceu em 1934, 1935, né? Como que foi isso, né? Se teve uma retirada, né, que foi a retirada estratégica do Partido Comunista, né? E isso acabou consolidando a liderança,
né, e fortalecendo a base camponesa do movimento, né, que quem o Partido Comunista estava ali tentando defender no momento seria justamente os camponeses, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem um conflito entre justamente os Kuomintangs, né, e o Partido Comunista sendo retomado, né, aumentando esse conflito, né? E isso acabou culminando, ou seja, acabou realizando a vitória do Partido Comunista em 1949, né? E também na fundação da República Popular da China, né? Uma diferença fundamental aqui entre a Revolução Chinesa e a bolchevique é o quê? É a base do movimento, né? É a base social do movimento. Por quê? Enquanto a Revolução Russa ela foi liderada principalmente pelos operários urbanos, ou seja, pelos trabalhadores de fábrica, né? A Revolução Chinesa ela teve como força central os camponeses, ou seja, a galera que trabalhava na terra, a galera rural, né? Que inclusive representavam, né, a maior parte da população, né, chinesa e que estavam justamente insatisfeitos com a exploração e a falta de terra deles. Então, essa liderança camponesa foi crucial para a sobrevivência e também para a expansão do movimento, né, que seria o Partido Comunista, né, do país. E foi justamente o que acabou moldando o caráter socialista da China de forma distinta, né, diferente do modelo soviético. Então, talvez tenha sido por isso, né, um dos fatores, né, que fizeram a China sobreviver, né, no regime que ela está atualmente e a Rússia não. Já inclusive na Revolução Chinesa, né, os principais atores, inclusive acho que eu já falei isso aqui, né? Os atores que eram os camponeses, isso aqui eu já falei. Só repetindo, repetindo o slide. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a Revolução Cubana. Tranquilo até aqui, gente? Ah. Todo tranquilo para todo mundo? Só a Lília tá falando? Então tá. Então tá. Se vocês estão dizendo que tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acredito em vocês, tá? Então, na década de 50, né? A gente tem Cuba, que inclusive vivia sobre regimes autoritários, né? E uma forte dependência econômica dos Estados Unidos, que controlava alguns setores importantes da economia dela. Um exemplo disso seria a mineração e também a agricultura, né? Então, mais ou menos em 1952, a gente tem Fulgêncio Batista, que acaba dando um golpe, né? E acabou consolidando o governo ditatorial que restringia, né, a liberdade política, né, que perseguia opositores, também mantinha profundas desigualdades sociais dentro do país, né? E em resposta a esse cenário, né, a essa situação que estava acontecendo no país, surge o movimento 26 de julho, né, que é liderado por quem? Fidel Castro, né? Além de Fidel Castro, a gente também tem quem? Che Guevara e outros revolucionários. A gente fala isso porque geralmente são os mais famosos, né? Quando a gente fala de Cuba, a gente lembra geralmente de quem? Che Guevara, Fidel Castro. E eles tinham o objetivo justamente de derrubar Batista, né? E instaurar reformas sociais no país, né? Então, o movimento começou com a tentativa de assalto ao quartel, né? A um quartel, e que foi uma tentativa que acabou falhando, mas isso acabou se tornando um símbolo na luta revolucionária deles, né? Então, depois dessa fase inicial, os revolucionários eles começaram a se organizar e iniciaram a guerrilha na Sierra Maestra,
né? Que era justamente uma região bem montanhosa, que oferecia proteção e também permitia estratégias de combate assimétrico, né? Ou seja, de combates enormes contra o exército de Batista. Né? Então, a combinação carismática dos líderes, né, de Che Guevara, de Fidel Castro, né, junto com a eficiência da guerrilha montanhosa, né, e também o apoio popular de áreas rurais, né, foi decisiva para que o movimento tivesse sucesso, que acabou, né, tendo vitória, né, revolucionária em 1959 e também na queda do regime de Batista. Então, essa revolução, ela marcou uma mudança radical na política e na sociedade cubana e acabou inspirando movimentos revolucionários em toda a América Latina e também no mundo, né? Ao mesmo tempo em que desafiava diretamente a influência dos Estados Unidos dentro da região da América Latina e também de Cuba, né? Especificamente de Cuba. Então, após, né, a vitória da Revolução Cubana em 1959, o novo governo ele acaba implementando uma série de medidas sociais e econômicas que acabam sendo transformadoras, né? Entre elas, se tem destaque da reforma agrária, né, que acabou redistribuindo terras para os camponeses, né? A gente tem também as nacionalizações de empresas e setores estratégicos, né? E a gente também tem algumas campanhas de alfabetização e de saúde, que acabaram ampliando o acesso da população a direitos básicos e acabaram, né, melhorando os indicadores sociais no país na época. Né? Já no cenário internacional, a gente tem a Revolução Cubana, né, que acabou inserindo diretamente na Guerra Fria, porque ela acabou se aliando à União Soviética. Né? Então, ela acabou dando um apoio, né, tanto político quanto econômico, para a Revolução, para a União Soviética. Né? E esse alinhamento acabou provocando fortes tensões para quem, gente? Para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos que anteriormente controlavam o território de Cuba, né? E isso acabou sendo evidenciado numa invasão, né? Na invasão da Baía dos Corpos, que aconteceu porque eles tinham, né? Eles buscavam derrubar o governo revolucionário, né? O governo que estava tendo, né? O governo que fez revolução dentro de Cuba, né? E também na crise dos mísseis de 1962, que trouxe o mundo, né, à beira de um conflito nuclear, né? Que ficou por isso aqui. Então, o legado da Revolução Cubana, ele é um pouco complexo, porque, por um lado, o país ele acabou alcançando avanços sociais significativos, né, com a melhoria da educação, né, da saúde, redistribuição de renda, mas, por outro lado, essas conquistas vieram acompanhadas de uma reestruturação que era autoritária, né, porque se tinha restrições à liberdade política, né, também se tinha uma limitação de ter opositores. E também se tinha o quê? Uma centralização do poder do Partido Comunista, né? Então, Cuba, ela se torna, né, um símbolo para movimentos de esquerda na América Latina, né? E ela acaba mostrando que é possível implementar transformações que são profundas, né? Mas também precisa se levar em conta sobre os limites da participação política e democrática, né? Porque dá para fazer transformação? Dá. Mas a gente não pode deixar, né? A gente não pode deixar, né? A gente não pode deixar de ter algumas participações políticas e nem democráticas que a gente precisa ter. Para comparar, né, fazendo uma comparação rápida, né, já que a gente já estudou as 3 grandes revoluções do século XX, né, no sentido do socialismo, que foi a bolchevique, a chinesa e a cubana, é importante a gente fazer uma certa comparação, né?
para que a gente consiga compreender quais são as semelhanças, quais são as diferenças entre elas. A gente sabe que a gente tem diferenças de contexto. Todas tiveram causas comuns, né? Um exemplo disso é a desigualdade social, econômica, né? A crise política, né? E também a fraqueza de um antigo regime, até porque as revoluções aconteceram porque alguns regimes foram derrubados, né? E esses fatores acabaram criando um terreno fértil para alguns movimentos revolucionários que prometiam justamente mudanças radicais, né? Então, as bases sociais dessas revoluções, porém, foram diferentes. Por quê? Na Rússia, a gente tem um movimento que teve apoio de quem? Dos trabalhadores urbanos, certo? E também do exército, né? Que eram grupos que sofriam diretamente com a guerra, né? A guerra que estava acontecendo ali no território, né? E também com a exploração. Já na China, a gente tem uma liderança que estava concentrada em quem? Nos camponeses, diferente da Rússia, que estava sendo concentrada no exército e também nos trabalhadores urbanos. Então, por que estavam concentrados nos camponeses? Porque eles representavam justamente a maior parte da população e buscavam terras e condições de vida melhores. Já em Cuba, a revolução contou com quem? Com a guerrilha que era mista, porque era formada justamente por camponeses, né, por estudantes, por alguns setores urbanos, né, que estavam descontentes, que acabavam se organizando nas regiões montanhosas e também rurais. Então, as formas de ação também variaram entre elas, né? Porque enquanto na Revolução da Rússia se caracterizou o quê? Né? Ali ali na forma urbana do lugar, né? A gente já tem a chinesa que se baseou na guerra, né, popular rural, ou seja, os camponeses que foram fazer o movimento, né? Já a cubana, ela utilizou o quê? Algumas guerrilhas em áreas rurais e montanhosas, né? Combinando com a mobilização popular, né? Então, os resultados, eles refletiram essas diferenças, porque todas resultaram na criação de estados socialistas, né? Ou de governos que eram governos revolucionários, que acabaram implementando reformas radicais, mas o grau de internalização, né? De internacionalização, na verdade, e também a repercussão global acabou variando, né? Sendo mais intenso aonde? Na Rússia e também em Cuba, por conta justamente da Guerra Fria, né? Do período da Guerra Fria. Então, um ponto central aqui é que cada revolução foi profundamente enraizada, né, em seu contexto local. Então, é por isso, né, que é importante a gente evitar determinadas generalizações simplistas, né, e compreender como os fatores sociais, né, econômicos e também políticos, que eram específicos, moldaram cada processo. Né? Então, é por isso que é importante a gente conseguir compreender as diferenças de cada um. Né? Então, agora a gente vai falar sobre o Estado Novo. A gente já vai falar do Brasil. Olha que maravilha. Gente, vamos dar 5 minutinhos pra gente conseguir beber uma água aí no banheiro. Pode ser? Preciso tomar uma água. Minha garganta secou um pouquinho. Então, a gente volta. Pode ser 8h10. Tá certo? Tá, perfeito. Então, até daqui a pouco.
Oi, gente. Todo mundo já voltou? Pronto. Então vamos lá. Estado Novo, né? Aqui, gente, a gente tem Getúlio Vargas. Já ouviram falar de Getúlio Vargas? Com certeza, né? É. Tem aquele detalhe lá, ninguém sabe se Getúlio Vargas é de direita ou de esquerda. A gente vai falar mais dele mais pra frente. Ele é bem polêmico. Acredito que na próxima aula a gente vai falar mais sobre ele. Então vamos lá. A gente tem o Estado Novo, né? Que foi justamente instaurado por Getúlio Vargas em 1937, né? Que foi justamente um regime autoritário, né? Que se consolidou, que consolidou o poder, né? Centralizado no Brasil. A justificativa apresentada, né? Para que isso acontecesse, né? Para que a tomada de poder acontecesse, foi justamente o plano chamado Plano Cohen, né? Por quê? Era um suposto plano comunista, né, que nunca se concretizou, né, mas que acabou servindo de pretexto para a suspensão das instituições democráticas e implementação de um governo forte. Inclusive, esse plano Chloe foi também justificado para outras, né, ditaduras dentro da América Latina. E o regime, né, tinha várias características que eram marcantes. Primeiro, a forte centralização do poder, né, a censura e o controle da imprensa, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que era justamente responsável por moldar a opinião pública e reforçar a imagem do governo, a repressão a opositores políticos e junto com a perseguição de comunistas, né, integralistas e também qualquer voz crítica, qualquer pessoa que pensasse diferente, né, mesmo não sendo comunista, mesmo não sendo integralista, né, poderia sim passar por repressão. Mas também se teve uma política trabalhista, né, corporativista, né, que buscava regulamentar o trabalho e mediar conflitos entre patrões e empregados, né? Mas também mantinha o controle do Estado sobre os sindicatos, né? Então, o Estado Novo, ele acabou mesclando o controle autoritário com políticas de modernização e industrialização, né? Como investimentos em infraestrutura, né? E também criação de empresas estatais, né? Empresas dentro do Estado. Né? E essa combinação gerou uma popularidade que era ambígua, porque, por um lado, Vargas era visto como modernizador e protetor dos trabalhadores, e por isso que às vezes a gente acha que ele é um pouco de esquerda, né? Mas, por outro lado, o regime limitava liberdades políticas e perseguia opositores, né? Isso acabava revelando a tensão entre o desenvolvimento e o autoritarismo. Porque, por um lado, ele acaba criando o CLT, né? Então, ele dá mais atenção aos trabalhadores, né? A gente tem a criação da carteira de trabalho, né? Mas, por outro lado, a gente tem a perseguição de opositores e também a, a retirada da liberdade de expressão, né? O Estado Novo, ele acaba deixando um legado que é um legado complexo. Por quê? A gente tem avanços sociais e econômicos, mas também tem custos políticos que são significativos. Entre os principais avanços, a gente tem um destaque que é o que? A legislação trabalhista, né? Que foi o que eu falei antes. Que é, né, a consolidação das leis do trabalho, que é justamente a CLT.
né, que aconteceu em 1943. E ela garantiu aos trabalhadores urbanos, né, direitos, né, garantiu direitos aos trabalhadores urbanos, né, acabou regulamentando as jornadas de trabalho, né, regulamentou jornadas de férias e também regulamentou um salário mínimo. O regime ele também promoveu investimentos industriais e também investimentos na infraestrutura, que, querendo ou não, acabou contribuindo para a modernização econômica do país e a construção do Estado Nacional. Mas, porém, entretanto, todavia, esses avanços vieram justamente acompanhados de quê? Das restrições de liberdade política. Por quê? Por conta da perseguição de opositores, né? Por conta da censura cultural, né? Por conta do controle rigoroso sobre os sindicatos. Então, esse equilíbrio entre a proteção social e o autoritarismo é um ponto central para a gente compreender o período, porque, embora o Estado Novo ele tenha, sim, promovido desenvolvimento e benefícios sociais, ele também centralizou o poder e acabou limitando a participação democrática, né? Então, o legado do Estado Novo deve ser analisado de forma crítica, né? Reconhecendo, sim, o autoritarismo e também o investimento social, né? Porque os dois foram instrumentos na construção do Estado moderno brasileiro, né? Então, dentro desse período, um não aconteceu sem o outro. Os dois aconteceram juntos. E agora a gente vai falar sobre justamente as ditaduras nas Américas, né? Na década de 60, né, a década de 80, né, vários países da América Latina vivenciaram golpes militares, né, que acabaram instaurando regimes autoritários. Esses governos, eles apresentavam padrões comuns, né? Um exemplo, a prisão, né, a prisão da liberdade civis e políticas, né, a retirada de direitos civis e políticos de algumas pessoas, né, perseguição de opositores, de pessoas que não concordavam com o pensamento da época, desaparecimentos que eram forçados, né, e também o uso sistemático da tortura como um instrumento de repressão, né, como um instrumento de punição. Né? Então, o contexto desses regimes estava profundamente ligado à Guerra Fria, que estava acontecendo no período, né? No período do mundo. Muitos governos justificavam a repressão com a chamada doutrina de segurança nacional, né? Que buscava combater supostas ameaças comunistas internas, né, ia preservar a ordem social segundo os interesses militares e políticos, né? Seria aquela ameaça comunista que a gente escuta falar, né? Porém, né, além disso, né, houve também apoio ou conivência, né, de potências que eram potências externas, principalmente de quem, gente? Dos Estados Unidos, que, querendo ou não, forneciam, sim, treinamento, forneciam recursos e também orientação estratégica para esses regimes. Então, querendo ou não, os Estados Unidos ele contribuiu e muito para a instauração desses regimes autoritários dentro da América Latina, né, durante o período da década de 60 a 80. Né? Então, apesar de existirem, né, variações no impacto e na forma de repressão em cada país da América Latina, né, havia sim uma conexão regional, exemplificada justamente pela Operação de Cóndor, né, que envolvia a cooperação entre as ditaduras sul-americanas. Para quê? Para perseguir, né, para sequestrar e também para eliminar opositores políticos em diversos países simultaneamente. É importante a gente conseguir compreender que esses regimes, eles não surgiram isoladamente, né? Eles foram parte de um contexto internacional e regional, que foi justamente marcado por tensões ideológicas e interesses geopolíticos, né? E tiveram efeitos duradouros sobre a sociedade, né? A política e também os direitos humanos na América Latina. Então, uma coisa que estava acontecendo lá na Europa,
né? E lá no continente, lá na Europa e lá na parte da América do Norte, acabou influenciando muito a gente aqui da América Latina. Né? Uma coisa que estava acontecendo entre a União Soviética e os Estados Unidos acabou influenciando a gente aqui. E influenciando de uma forma muito, 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 muito negativa. Né? E aqui a gente vai falar sobre 3 casos, que é sobre o Chile, a Argentina e o Brasil. Por que eu escolhi Chile e Argentina? Porque, querendo ou não, a gente faz fronteira, né? É bem próximo. A gente faz fronteira com a Argentina, mas não com o Chile, mas o Chile ainda é próximo da gente, né? Então, quando a gente analisa casos específicos de ditaduras na América Latina, a gente consegue perceber padrões de repressão e de resistência, né? Ao mesmo tempo que cada país teve sim as suas características próprias, né? No Chile, né, na década de 70, mais aproximadamente em 1973, teve o golpe militar que derrubou o presidente que foi eleito democraticamente, né? Que foi Salvador Allende, né? E Augusto Pinochet acabou assumindo o poder, né? Tomando o poder. Então, o regime ele impôs forte repressão política. Ele fez o quê? Perseguiu opositores, né? E também implementou reformas econômicas neoliberais que acabou transformando a estrutura econômica do país, né? Muitas vezes em detrimento, né, da população, que era uma população mais vulnerável. Já na Argentina, a ditadura ela se inicia em 1976 e ela deu início à chamada Guerra Suja, né? Que foi o período em que milhares de pessoas foram sequestradas, foram torturadas e acabaram desaparecendo. Né? E após o fim do regime em 1983, o país passou por processos de transição democrático e julgamentos posteriores, né? Buscando justamente responsabilizar, né, os responsáveis pelas graves violações de direitos humanos que eles tinham feito. Inclusive, a Argentina julga até hoje as pessoas responsáveis por torturar, né, por desaparecer, né, por matar muitas pessoas durante esse período da ditadura lá no país, né? Já no Brasil, a gente tem um golpe militar que aconteceu que ano? Que ano que aconteceu a ditadura militar no Brasil? Posso perguntar isso para vocês lembram? Qual foi o ano que aconteceu o período da ditadura militar? Alguém lembra? A ditadura militar no Brasil aconteceu em 1964, né? Se iniciou. E instaurou o regime que foi até 1985. E ela foi justamente marcada pelo quê? Pela repressão, né? Pela censura, pela tortura. Ao mesmo tempo, houve um modelo, né, de desenvolvimento que fez o quê? Fez com que ocorresse investimentos na infraestrutura e também nas indústrias do Brasil, mas sob uma exceção de democracia extremamente limitada, na qual os direitos políticos e civis estavam fortemente restringidos, né? Então, em todos esses casos, é essencial destacar o horror das violações, né, dos direitos humanos, mas também a resistência da sociedade civil, né, a resistência das pessoas. Por quê? Um exemplo disso é um movimento que se tem, né, Mães da Plaza de Maio, Mães da Plaza de Maio, que é um movimento da Argentina, né? E também as comissões da verdade em diversos países. O Brasil tem uma comissão da verdade, né? E essas comissões da verdade, elas buscam justamente documentar os crimes e responsabilizar os agentes do Estado, né? As pessoas que cometeram esses crimes contra as outras. Então, esses episódios, eles mostram como o poder autoritário, né, apesar de impor controle e violência, não conseguiu eliminar completamente a luta por direitos e também a memória histórica dos indivíduos, né?
das pessoas. Então, as ditaduras, né, na América Latina deixaram consequências que foram profundas e duradouras para a sociedade, né? Também para a política e também para a economia. Entre os principais impactos, a gente tem, né, as políticas econômicas de caráter neoliberal em alguns países, que muitas vezes acabam privilegiando setores específicos e o que? Aprofundando as desigualdades, né? Houve também um enfraquecimento do sindicato, né, e de alguns movimentos sociais, que justamente nessa época eram perseguidos, né, ou cooptados pelo regime, né, que acabavam dificultando a organização popular e também a defesa dos direitos trabalhistas, né? Então, o trauma social causado pela repressão, pela tortura, pelos desaparecimentos e também a censura marcou profundamente muitas gerações, né? Que inclusive deixaram feridas que foram difíceis de serem cicatrizadas, né? Que até hoje não cicatrizaram, se a gente for olhar para um lado, né? E com o fim dos regimes, acabaram surgindo processos de transição e justiça transacional, que acabavam incluindo a criação de comissões de verdade, né, que foi o que eu falei antes, né, incluindo julgamentos, né, dos responsáveis por essas violações de direitos humanos e também fez com que esses processos fossem fundamentais, não apenas para a gente responsabilizar as pessoas que causavam isso, mas também para a gente conseguir reconhecer as vítimas, porque muitas pessoas foram desaparecidas, enterradas como indigente, né? Sem o pai ou sem a mãe saber onde que está o paradeiro daquela pessoa, né? Então, é importante reconhecer o crime, né? É importante reconhecer a vítima para que essa pessoa, o seu corpo ou a sua cinza seja entregue aos seus familiares, né? Então também é importante a gente documentar e a gente também preservar a memória coletiva. A gente não pode esquecer, porque se a gente esquecer, a gente pode repetir o que já aconteceu, né? Então a importância da história, como a gente já falou várias vezes aqui, é para isso. A gente precisa estudar a história para que a gente entenda o passado, para que ela não volte a se repetir, porque entendendo o passado, a gente entende o futuro, né? Então, a gente preservando essa memória coletiva, né, e permitindo que a sociedade democrática consiga terminar de construir os mecanismos de proteção contra futuras violações, né? Um dos motivos da gente ter também a nossa Constituição de 88, que a gente inclusive falou na semana passada, foi por conta disso aqui, né? Foram 3 anos depois que acabou a repressão, né? A ditadura militar, né? 3 anos depois da retirada do regime militar, a gente tem o quê? A construção, né? A atualização da nossa Constituição de 88, que foi justamente muito importante para que e eles pontuaram muito para que a gente não tivesse um golpe novamente, porque é uma coisa muito triste para a história, né? Para a história mundial, né? Para a história de diversos países, para a história do Brasil, né? Então é importante a gente compreender, né, que a justiça e a memória histórica são essenciais para que a gente fortaleça a democracia, para que a gente consiga promover reparações imateriais e também garantir que as lições do passado não sejam esquecidas, né? Então, fazer memorializações, né? Um exemplo disso é o Parque das Memórias que a gente tem aqui no Brasil, né? E também os documentos da verdade, né? Para que a sociedade consiga continuar refletindo sobre os efeitos, né, da violência do Estado e a valorizar a cidadania plena. Então, ao analisar, né, as grandes revoluções do século XX e as resistências na ditadura na América Latina, é fundamental a gente destacar o papel central dos atores sociais, né? Porque diferentes grupos
se organizavam para promover mudanças ou defender direitos, cada um com seus interesses específicos, mas que muitas vezes articulados em torno de objetivo comum, né? Às vezes a gente tem os estudantes pedindo determinada coisa. A gente também tem os professores pedindo determinada coisa. A gente também tem o quê? Os médicos pedindo determinada coisa. Quando a gente junta todo mundo está pedindo uma coisa só, né? Todo mundo está tendo só um objetivo, né? Então, esses atores, né, esses indivíduos, eles se destacam como o quê nessa época? Quem foi que começou a articular esse papel de resistência? Os operários, né, os trabalhadores, os camponeses, né, as pessoas, os trabalhadores rurais. Os estudantes, os intelectuais, partidos políticos, igrejas progressistas, o papel da igreja é muito importante também, né? E também o movimento de mulheres. A gente também tem o movimento negro, né, dentro do contexto do Brasil, né? Então, a organização social foi decisiva para o sucesso, né, ou a continuidade das lutas. Então, o ponto central é que as mudanças sociais e políticas não ocorreram de forma isolada, né? Elas dependeram da articulação social e da liderança política, né? Mostrando que as revoluções e resistências são processos coletivos, nos quais a mobilização organizada, a estratégia e a participação ativa na sociedade civil são justamente os determinantes para que isso dê certo, né? E agora a gente precisa conectar, né? Fazer algumas conexões justamente sobre as revoluções e as ditaduras, né? Dentro da Guerra Fria. Durante o século XX, né? Especialmente no contexto da Guerra Fria, houve uma relação estreita entre as revoluções e os regimes autoritários da América Latina, né? As grandes revoluções, né, como a bolchevique, a chinesa e a cubana, despertaram temor em governos conservadores, né, e em potências estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos, né, que era uma potência mundial na época, né, devido justamente ao medo do contágio comunista, né, a ameaça comunista, como eles diziam, né? E esse temor acabou servindo como justificativa para intervenções diretas ou indiretas, né? Golpes militares e manutenção, né, de regimes autoritários em diversas regiões, né, em diversos países da região, né? Então, as potências estrangeiras, elas desempenharam um papel ativo nesse contexto, né? Porque acabou oferecendo apoio logístico, né, treinamento militar, financiamento, diplomacia, né, para que consolidasse os governos alinhados aos seus interesses estratégicos e ideológicos, né? Então, essa influência acabou fortalecendo a repressão, mas também incentivou diferentes formas de resistência interna, né? Desde guerrilhas rurais, como a gente viu na Revolução de Cuba, até movimentos urbanos de estudantes e intelectuais, né? Então, é importante a gente destacar a relação dialética entre revolução e repressão, né? Enquanto as revoluções elas inspiraram mudanças sociais e políticas, né, o medo dessas mudanças alimentava novos mecanismos de controle e violência do Estado. Já por outro lado, a gente tem a repressão e os regimes autoritários, que frequentemente geravam novas formas de resistência, né? E isso mostra para a gente que esses processos são interdependentes, né? Porque um depende do outro. E que a história política da América Latina no século XX ela é marcada por esse ciclo contínuo de ação e reação, né? E para a gente sintetizar, né, para a gente conseguir finalizar a aula de hoje, a gente consegue perceber
né, que as grandes revoluções do século XX, junto com as ditaduras, elas estão interligadas por contextos que são sociais, né, econômicos e políticos que mudaram, né, moldaram as trajetórias. As revoluções elas surgiram em um momento de desigualdade, de crise política e insatisfação social, né? E esses processos não apenas transformaram os países, mas também tiveram um impacto internacional e que influenciou políticas externas, né? E inspirou movimentos em outras regiões, né? Então, as ditaduras latino-americanas, incluído o Estado Novo dentro do Brasil, e os regimes militares da década de 60 e 80, né, representaram uma resposta autoritária a essas mudanças, né, que eram justificadas justamente pelo medo do contágio comunista, né, e eram apoiadas por potências estrangeiras, né, no contexto da Guerra Fria. Então, analisar as consequências dos legados desse processo permite a gente compreender a importância de movimentos de resistência, né? De compreender a justiça e a memória histórica, e também a Comissão da Verdade, né? Os memoriais, os documentos das violações, e também que a gente consiga fortalecer a democracia e preservar a memória das lutas sociais, né? Então, sintetizando, revoluções e ditaduras são fenômenos que são ligados sim, né? Porque as primeiras elas vão inspirar e transformar, né? E vão fazer mudanças, enquanto as segundas elas tentam controlar essas mudanças, né? Conter e controlar. E acaba gerando justamente o que a gente falou anteriormente, que é aquele ciclo de ação e reação, né? Fazer e refazer. Então, entender esse processo é fundamental para que a gente consiga compreender as dinâmicas de poder, né, os direitos sociais e políticos, né, o papel da sociedade civil na construção da história contemporânea latino-americana, né, atual. Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Não? Certeza que tá todo mundo tranquilo assim? Vocês estão de parabéns, vocês arrasam. Então, vamos fazer o quiz? Eu vou mandar para vocês o link, tá certo? Vocês vão respondendo. E assim que for me respondendo, vocês mandam o ok aqui. E aí vocês estão liberados, tá certo? A gente vai aproveitar esses 20 minutinhos para fazer essa atividade. Eu vou estar aqui com vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? De alguma alternativa. Mas assim que terminarem, me fala aqui no chat ou abre o áudio e me fala que já terminou, tá? Então vamos lá. Ô, professora, a senhora vai mandar lá no Clezão, né?
Professora, me explica o quinto.
Andrei, Adson, Maria Luísa. Vocês estão com alguma dúvida? Assim, fiquei, mas eu falei assim, eu pensei e depois eu fiz. Não entendi o que você falou, Andrei. Você pode repetir, por favor? Eu falei assim, eu fiquei em dúvida em algumas. Pode perguntar qual foi a sua dúvida. Foi na segunda questão que eu não entendi. Aí eu falei, aí depois eu reli de novo. Aí veio refrescou a mente e eu respondi. Ah, então você já respondeu, né? Deixa eu ver. Ah, chegou aqui agora. Tá. A gente vai falar sobre essas questões, sobre esse quiz na próxima semana, tá? E aí a gente vai voltar a esses assuntos e eu vou dar uma pincelada novamente, Pronto. tá? Mas que bom que você respondeu. Aí. Tá liberado, viu? Pronto. Então, boa noite. Você também. Maria Luísa? Alguma dúvida? Bom, Maria Luísa, como já deu o horário, você pode continuar respondendo, tá? Qualquer dúvida, você me fala que eu tô à disposição, tá certo? Só pra gente encerrar a sala, porque já deu 9 horas, né? Pra não estender a aula, tá certo? Tenha uma ótima noite, bom descanso pra você. Qualquer coisa eu tô por aqui.